é mãe ou é um anjo, eu quero saber, pois eu já suspeito muito de você. Será que é amiga dessa dimensão? Será que vem de longe, de outra amplidão? Não vejo asas nas costas, fui gerado em sua barriga, mas o toque é de anjo e o amor que me dedica. Amor de mãe, amor de filho, amor de irmãos em Deus e Jesus Cristo. Amor de mãe, amor de amigo, A luz que arrepende um inimigo. Você deve ter viajado muito para estar aqui comigo, eterno enquanto existir a ligação e o carinho, olhando sempre com amor e brilho no espelho dessa alma clara. Maria teve com seu filho um amor que nada mais separa. E nessa vida, ou daqui a muitas, tudo muda. Isso nunca acaba, sublime e lindo, é um presente, o reencontro de duas almas. Amor de mãe, amor de filho, amor de irmãos em Deus e Jesus Cristo. A luz que arrepende um inimigo. Amor de irmãos em Deus e Jesus Cristo. A luz que arrepende um inimigo. Um beijo especial no Despertar Espírita a todas as mães, biológicas ou não. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, aqui com vocês, Gleison Assis. Hoje vamos refletir um pouquinho sobre respeito e tolerância. Cabe uma reflexão inicial a respeito da primeira revelação de Deus para conosco, que foi com Moisés os 10 mandamentos. E lá nesses 10 mandamentos tem toda uma estrutura daquele momento histórico, aonde tem muito se fala de respeito e de tolerância para com os outros e para consigo. 18 séculos se passam e vem Jesus, a segunda revelação de Deus para conosco, e ele exemplificou, através dos seus atos, pensamentos e atitudes, de um espírito puro enviado por Deus, e trouxe para nós a ideia da vivência do respeito, da tolerância, e foi além da tolerância, da indulgência, da benevolência, do perdão para consigo e para com os outros. E hoje, no bálsamo da terceira revelação de Deus, a doutrina dos espíritos superiores em concordância, vamos refletir sobre a ideia de respeito e tolerância. Então, à luz dessas três revelações,
cabe a nós, cristãos espíritas, refletir. Da onde está alicerçado o respeito nosso para conosco e para com o outro? Está na ideia principal que somos filhos de Deus, fomos criados pelo amor e fomos criados para vivermos juntos. Somos seres inteligentes do universo que temos experiências planetárias em diversas orbes que Deus permite e para com isso aprendermos juntos, uns com os outros. Então o respeito, ele vem da essência da existência de quem somos e da onde viemos e para onde estamos querendo ir. Nós, espíritos, seres inteligentes do universo, que estamos tendo a vivência corpórea. Nós somos seres espirituais tendo experiências corpóreas aqui no planeta Terra. E teremos outras em outros planetas, ou já tivemos. E estamos numa caminhada contínua. E o respeito é necessário para que nós tenhamos entendimento dessa trajetória. A nossa existência não se finda com a desagregação do corpo. A nossa existência ela é contínua, desde que o Pai, Criador, Deus, misericordioso e bom, nos criou. Estamos numa trajetória contínua e progressiva de crescimento. E para conseguirmos irmos nessa caminhada crescente, precisamos entender o respeito para conosco, já que estamos num processo educativo de evolução. Logo teremos acertos e equívocos, mas a inteligência que Deus também nos deu gerará em nós o respeito de entendermos que estamos num processo, e esse processo pede para nós que tenhamos ali a benevolência, a indulgência e o perdão para conosco. E essa é a estrutura do respeito que temos que ter. Primeiro para conosco. E também colocarmos isso no olhar quando estivermos encarnados ou desencarnados para com os outros. É necessário entendermos isso, que o respeito é fundamental. Para com isso, olharmos a trajetória dos espíritos e entendermos que é um contínuo educativo. Precisamos nos ver e precisamos ver os outros. Então, o respeito, ela se torna uma essência extremamente necessária para que nós tenhamos na velocidade do raciocínio e do pensamento. Então o respeito, ele é crescente, ele é contínuo. Então fica necessário para nós que nós tenhamos respeito. E na vivência da experiência do corpo, na experiência terráquea, ao vivermos em sociedade, seja na sociedade brasileira, seja na sociedade argentina, seja na sociedade americana, seja na sociedade francesa, seja na sociedade chinesa, seja na sociedade japonesa, seja em qualquer lugar do planeta Terra, o respeito é necessário, porque se nós não conseguirmos entender que os equívocos e os acertos vão fazer parte dessa trajetória progressiva do espírito, seja ele encarnado como nós estamos, e seja ela desencarnada como muitos estão, e nós temos esse retorno nas mesas mediúnicas, não vamos conseguir ter essa essência para progredirmos. O respeito, ele é necessário, primeiro, nesse entendimento. E segundo, quando o outro se equivocar, nós podemos até não aceitar o equívoco do outro, mas devemos respeito, porque aquele ser que equivocou é seu irmão, é sua irmã, porque foi criado pelo mesmo ser bondoso, caridoso, justo que é Deus. Então devemos respeito à existência desse ser, seja ele encarnado ou desencarnado, ele merece respeito.
E as 3 revelações de Deus progressivamente nos mostram isso, principalmente a 3ª revelação, a doutrina dos espíritos superiores em concordância, a doutrina espírita nos mostra como o respeito é necessário. Sem o respeito não vamos conseguir ter um diálogo para conosco, e nem um diálogo numa reunião mediúnica, onde os irmãos mostram seus acertos e seus equívocos, nessa trajetória crescente e progressiva do espírito. Então, o respeito é necessário. Podemos não concordar com o equívoco, mas o respeito é fundamental. Porque sem o respeito, nós não teremos benevolência, que é o olhar de bondade, de entendimento, de bem-querer para com o outro. Não teremos o olhar de indulgência, de entender que o outro ainda se equivoca e você também se equivoca na tua trajetória de ser um dia um espírito puro. E não teremos o olhar do perdão, de perdoar o outro sem guardar mágoa, que é a má água do coração. E com isso ter realmente caridade como cristão espírita que nós somos e cada vez mais queremos ser na mudança progressiva que estamos colocando no nosso dia. E é por isso que repetidamente eu falo para mim e falo para todos que estão comigo, nós temos que viver cada dia Jesus em nós. Porque viver Jesus em nós é buscar dentro de nós o Cristo no trabalho, o Cristo na rua, o Cristo no relacionamento, o Cristo na vivência. Jesus em nós tem que ser o nosso mantra, não só de palavras, mas de atitude, de garra, de transformação. Porque com isso, Jesus em nós teremos respeito para conosco, respeito de olhar que caímos no equívoco, mas vamos sacudir a poeira e vamos levantar, porque nós somos filhos de Deus e irmãos de Jesus, pelo amor de Deus. Olha que coisa maravilhosa, você, eu, nós somos filhos de Deus, somos irmãos de Jesus, pelo amor de Deus. Olha que maravilha! Então Jesus em nós a cada dia, e tenhamos respeito. Podemos sim não concordar com os equívocos, podemos sim ter um olhar crítico, criticar esse momento, podemos e devemos, mas não podemos esquecer que a crítica, a observação, a negação do equívoco tem que ser feita com amor, sem destruir quem é o outro, e sim apontar o equívoco, primeiro em você e depois no outro, para que juntos possamos crescer. O crescimento do espírito, na experiência corpórea, ela é contínua, mas a velocidade de cada um vai depender de cada um. A minha velocidade de transformação pode não ser a mesma velocidade que você, do que a sua. Porque a sua velocidade vai depender de você, a minha velocidade vai depender de mim. Então que nós tenhamos clareza que a transformação do ser, e um ser mais ético, de um ser mais de estrutura moral, de um ser mais moral, de um ser mais ético, vai depender dele, vai depender da energia que ele vai empregar no seu cotidiano, no cenário familiar, no cenário social, no cenário político, no cenário do trabalho, no cenário econômico, no cenário sozinho, lá na intimidade do pensamento. Essa transformação vai depender de cada um. Então, respeito, essa essência, é esse catalisador que vai acelerar as moléculas transformadoras do ser. Então, meu irmão e minha irmã, que nós tenhamos respeito. E não é só uma coisa bonita, estética, de etiqueta. Muito pelo contrário,
Muito pelo contrário, é uma essência necessária, é uma energia fundamental, que a doutrina dos espíritos superiores, em concordância, a doutrina espírita, codificada pelo nosso irmão Allan Kardec, coloca com clareza, com objetividade, principalmente nas revistas espíritas. Quando você se debruça a estudar as revistas espíritas, você percebe com clareza no cotidiano do trabalho do codificador Allan Kardec e nos retornos dos espíritos superiores, como o respeito é fundamental. Então, quando você se debruçar a estudar as revistas espíritas que Allan Kardec organizou, a estudar as obras fundamentais que incluem as revistas espíritas, você terá clareza como respeito é essencial. E, consequentemente, entenderá que o ato da tolerância é uma consequência natural. E nós vamos além, porque tolerância vem de tolerar o outro. E nós já somos espíritos de um patamar de conhecimento intelectual e já de um patamar também, já de uma conquista moral, que sabemos que já não estamos no estágio de só tolerar o outro. Muito pelo contrário, nós já podemos ir além de tolerar o outro, de tolerar a existência do outro. Nós já podemos ir ao passo seguinte, que não é mais tolerar só o outro, é também você se colocar no lugar do outro, é você ter empatia, é você ter indulgência, e você ter empatia é se colocar no lugar do outro. Então já passamos da tolerância, que é só uma coisa simpática. Tá bom, eu tenho simpatia para com o outro lá está lá, eu estou aqui, eu não vou matar mais o outro. Nós já passamos desse estágio, nós já estamos no século 21 do calendário gregoriano, já estamos no ano de 2021, que é essa fala que eu estou aqui com vocês, nessa reflexão. Já estamos no século 21, no ano de 2021. Já passamos desse estágio de só tolerar. Nós já estamos no estágio de se colocar no lugar do outro, ser empático, empatia. E se colocar no lugar do outro é você se ir lá aonde o outro está tendo o lugar de fala dele, o lugar de visão dele, e ver como ele está se colocado nesse cenário, no cenário espiritual, no cenário material, no cenário político, e entender por que o outro está daquele jeito, está com dor, está com sofrimento, está triste, está depressivo, ou está eufórico, está alegre, está bem socialmente. Qual o cenário que ele está? Então ter empatia é se colocar no lugar do outro, e a partir daquele lugar que você se coloca no outro, será que você não consegue perceber as ações do outro naquele cenário? O pensamento do outro naquele cenário? Porque quando você se coloca no lugar do outro, você tem mais o que? Empatia, você tem mais compreensão, você tem mais benevolência, você tem mais indulgência, você tem mais atitudes de perdão. Não é se conformar com equívocos que o outro possa estar fazendo ou realizando, ou você pode estar fazendo e estar realizando, mas entender, se colocar no lugar do outro. Começasse, será que se eu tivesse lá, naquela posição, naquele contexto, cada texto pede um contexto. Então o texto de ação, o texto de reflexão, o texto de ideias que o outro tem, está inserido num contexto, e você precisa ir àquele contexto, para conseguir ter uma ideia
ter uma reflexão desse lugar de fala, desse lugar de existência, desse lugar de ações do outro, você começar a entender. E aí a gente vai superar a tolerância e vamos além, nós vamos para a empatia. E é essa transformação que Jesus, o Espírito puro enviado por Deus, que trouxe a segunda revelação na sua vivência e nas suas atitudes de Deus para nós, nos mostra no seu cotidiano, lá naquela época histórica e hoje ainda ao nosso lado. Porque quando eu falo Jesus em nós, Jesus está comigo. E como Jesus agiria, como Jesus pensaria, como Jesus se portava. Não que eu seja já ainda Jesus, mas um dia serei como Jesus, o Espírito puro, e você também será como Jesus, o Espírito puro. Porque a doutrina espírita nos explica que nós estamos progredindo. Ou estamos parados, estacionados, ou estamos progredindo. Então, ao nos colocarmos assim, Jesus nos ensina. Naquela passagem que Jesus coloca para aquelas pessoas que iriam apedrejar a mulher adúltera, Jesus colocou eles na situação dela. Quando Jesus fala, atire a primeira pedra aquele que nunca pecou, aquele que nunca se equivocou, aquele que nunca errou. Então Jesus fez uma tratativa psíquica com aquelas pessoas, uma tratativa de levar a elas a acionar seu psiquismo, a sua estrutura psíquica, neuronal e espiritual, e se colocar no lugar daquela que estava ali prestes a ser apedrejada. E todos, ao realizar essa sinergia psíquica espiritual, não apedrejaram aquela mulher. E se afastaram, porque viram que eles também se equivocaram. Eles também se equivocaram e continuavam se equivocando. E é isso que Jesus nos convida, que é para ir além da tolerância, é você se colocar no lugar do outro, é ser indulgente, é ser benevolente, é ser um ser de caridade, perdoando. Então sejamos mais do que tolerantes, sejamos empáticos, ter empatia, se colocar no lugar do outro, para conseguirmos assim construirmos o respeito, irmos além da tolerância, sermos indulgentes. E quando Jesus coloca essa estrutura de cenário, de contexto, e insere o texto da indulgência, da benevolência, do perdão no coração daqueles que iriam apedrejar aquela mulher, eles se afastaram. E aí aquela mulher vendo que não apedrejar, não fizeram aquilo que iriam fazer, apedrejá-la, ela se aproxima do mestre, e o mestre fala, mulher, se eles não te condenaram, eu também não vou te condenar, eu também não te condenarei, não vou condenar você, muito pelo contrário, eu te amo, que Jesus ama a nós todos. Mas, como estamos no processo educativo e progressivo, Jesus menciona, adverte, orienta. Jesus menciona, adverte e orienta aquela mulher e nós todos. Vá e não peques mais. O que Jesus desejava estruturar na psique daquela mulher e na nossa estrutura psíquica, espiritual, neuronal? Que nós entendamos que os equívocos e os acertos fazem parte, mas precisamos analisar os equívocos para diminuí-lo e aumentar os acertos. Então quando Jesus fala, vá e não peques mais, ele está falando para ela, vá, analisa o contexto de tudo que aconteceu aqui, que todo mundo se colocou no seu lugar,
viu que também se equivocavam e não te apedrejaram. Mas vá também e mude. Vá também e mude. Também tenha empatia para com você, mas mude. Precisamos mudar, porque o progresso do espírito, seja ele na experiência do corpo ou fora do corpo, o espírito que é contínuo na sua trajetória progressiva, ele precisa analisar-se, analisar os outros e aprender que a mudança necessária depende de si, depende dele agir. Então, Jesus nesse momento coloca para nós: vá, analise e não se equivoque mais. Você precisa aprender com as suas experiências, com as experiências dos outros. Obviamente, porque aqueles homens que iriam apedrejar aquela mulher, daquela trajetória bíblica, eles foram e analisaram, se analisaram, e Jesus ali colocou para eles que eles conseguiram aprender com o outro. E aquela mulher que nos simboliza, também nós precisamos aprender com nossos equívocos. Então, quando estamos sendo indulgentes, benevolentes, perdoando, se colocando no lugar do outro, tendo empatia, temos que fazer isso também conosco. Mas temos que fazer isso por um objetivo: melhorar. Precisamos progredir, meus irmãos e minhas irmãs. Precisamos progredir. E esse progresso passa também para o nosso coletivo. A nossa atitude, ela irá inspirar o nosso coletivo, a nossa família, os nossos amigos do trabalho, nossos irmãos da sociedade e nossa comunidade casa espírita, a nossa casa espiritual. Nós temos também que ter essa atitude na casa espírita, no nosso encontro como irmãos ligados a uma instituição espírita, para que nós tenhamos respeito dentro da instituição espírita, para que nós possamos ir além da tolerância, irmos lá na empatia na casa espírita, para com os irmãos que estão conosco nesse trabalho. E a casa espírita também ter respeito para as outras instituições espíritas e para as outras instituições religiosas, sejam elas de que matiz for de religião, para que a casa espírita também vá além de tolerar, e além de tolerar outras instituições, além de tolerar outra casa espírita, e além de tolerar outros espaços religiosos, temos que ir além, temos que ter empatia. E quando nos colocarmos no lugar das outras instituições espíritas, nós vamos conseguir perceber e entender o cenário de ação dessas outras instituições, e temos que ir também além, meus irmãos, para termos essa progressiva de respeito e empatia, que é muito mais do que tolerar. Nós vamos conseguir, como instituição espírita, como membros da instituição espírita e como a vida da instituição espírita, ir ao outro, trabalhar junto com o outro. Por que será que uma casa espírita não consegue trabalhar com outra casa espírita? Por quê? Será que está faltando aí respeito? Será que está faltando aí ir além da tolerância, se colocar no lugar do outro em empatia? Por que será que as casas espíritas não conseguem trabalhar com as outras instituições religiosas do local onde elas estão inseridas? Será por quê que uma casa espírita, os membros de uma casa espírita, não conseguem se reunir com os membros da paróquia do bairro, com os membros do centro de candomblé do bairro, com os membros do centro de umbanda do bairro, com os membros das igrejas evangélicas do bairro? Será por quê?
Será que nós só estamos tolerando, nós não falamos mal, nós não atacamos, nós não brigamos, isso é tolerar só. Ok, já tá bom, já é pior, já é melhor do que o pior que acontecia no passado, já estamos indo bem. Mas temos que ir além da tolerância, nós temos que ter empatia, nós temos que trabalhar junto, nós temos que ter atitudes ecumênicas, trabalhos ecumênicos, pensamentos ecumênicos. Não podemos só nos reunir por uma causa que de repente é comum a todos. Nós temos que ter trabalho, atitude, respeito, se colocar no lugar do outro, ter empatia. Então, liberdade, respeito, ir além da tolerância, mas ir além, ter empatia, é ter atitudes ter atitudes ecumênicas. Então, além de nós temos que propagar isso para a nossa casa espírita. Será que aí, na sua casa espírita, que está inserida num bairro, no Brasil ou em qualquer parte do mundo, não tem outras instituições religiosas? Você conhece os membros das outras instituições? Vocês têm trabalho juntos? Vocês têm aliança do bem? Vocês têm cadastro de trabalho social? Porque é uma característica que marca as religiosidades, as religiões. É o trabalho social, é o trabalho de caridade. E aí, nós sentamos para conversar, nós fazemos aliança, porque isso é ir além da tolerância, gente. Isso é ir além da tolerância, é ir para a indulgência, é ir para a benevolência, é ir para o perdão, é ir para a empatia, se colocar no lugar do outro. Imagine você, vamos fazer uma situação ideal, utópica, que é o que eu sonho. Vamos fazer uma situação aqui, um pensamento ideal. Imagine você que a sua casa espírita, com esses pensamentos, consegue ter uma reunião bimestral, a cada 2 meses, um encontro bimestral a cada 2 meses, no seu bairro, com as religiões do bairro. Tem um encontro a cada 2 meses, com o padre da paróquia do seu bairro, com os pastores da região, com os pais de santo, mães de santos, tá? Do espaço de Umbanda, do Candomblé. Olha que legal, gente. Tem um encontro lá com o budista, com o chefe lá do centro de Umbanda, de budismo. Tem um encontro lá com o rabino. Tem um encontro ecumênico para discutir ações sociais, ações transformadoras, ações pleiteando ao poder público, ações. Porque nós, religiosos, podemos, como cidadãos e religiosos, fazer uma reunião ecumênica, agir com empatia para com as pessoas dessa reunião e para aquelas pessoas que estarão sendo beneficiados com as nossas reuniões. E irmos ao poder público, dialogar com o nosso prefeito, dialogar com os nossos vereadores. Olha, nós somos um grupo daqui do bairro tal, representamos as religiões tais, e viemos aqui perceber que o posto de saúde do nosso bairro está fechado. Ô prefeito, o que está acontecendo, prefeito? Podemos ajudá-lo? Podemos fazer uma campanha com os nossos, com as pessoas, nossos religiosos, para reabrirmos o posto de saúde? Porque as pessoas que vão aos nossos espaços de religião não estão conseguindo ter o posto de saúde. Olha que transformação social nós podemos fazer, meus irmãos. Então, que nós tenhamos empatia, que nós tenhamos respeito para conosco, para os nossos próximos irmãos queridos,
e que nós tenhamos essa atitude coletiva também, no coletivo da nossa família, no coletivo da nossa sociedade, no coletivo da nossa casa espírita. Precisamos nos movimentar, precisamos agir de maneira realmente ativa. Precisamos ir na nossa transformação progredindo e possibilitando que esse movimento crie uma gama mais forte de ações dentro de nós e no nosso grupo coletivo. Então, que nós tenhamos respeito, que nós tenhamos tolerância e tenhamos ir além da tolerância, tenhamos empatia para com os outros e para conosco, e que isso se irradie para a nossa casa espírita, para a nossa regional, né? Aqui no Rio de Janeiro nós chamamos de SEU, que nós podamos levar isso para a nossa federativa estadual, que nós possamos levar para a nossa federativa nacional, atitudes de respeito, tolerância e ir além da tolerância, termos empatia, se colocar no lugar do outro. Irmãos e irmãs cristão, temos que ir. Nós somos cristãos espíritas. Já temos o estudo da terceira revelação de Deus. Estamos estudando a cada dia. Então que nós tenhamos a garra, a determinação de nos debruçarmos sobre as obras fundamentais codificadas por Allan Kardec. São mais de 20 livros. Você sabia? São mais de 20 livros das obras fundamentais codificadas por Allan Kardec. Só as revistas espíritas são 12. Tem o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, a Gênese, obras póstumas, o que é o Espiritismo. Olha só isso, gente. Tem diversas obras, mais de 20 obras fundamentais da doutrina espírita. São muito mais do que 5. Não são só 5 obras fundamentais. São muito mais. São mais de 20. Pode me chamar aqui embaixo desse vídeo que a gente pode dialogar e colocar as 20 obras, mais de 20 obras fundamentais da doutrina espírita, codificada pelo nosso irmão Allan Kardec. Estude Allan Kardec, que ele nos ajuda com a espiritualidade superior, com a permissão do Espírito puro Jesus e, acima de tudo, com a permissão de Deus, a entendermos o respeito, a tolerância e ir além da tolerância, que é a empatia. E que Allan Kardec nos inspire, que Jesus nos acompanhe, Jesus em nós, e que Deus nos abençoe, agora encarnados e daqui a pouco no mundo espiritual, a nossa pátria verdadeira. Não se esqueça, somos seres espirituais tendo uma experiência corpórea. Somos seres espirituais numa experiência corpórea. A nossa pátria verdadeira é a pátria espiritual. A nossa encarnação é uma experiência rápida, mas extremamente necessária para a nossa evolução. E que Deus nos ilumine e nos abençoe. Muito obrigado por estarmos juntos. Obrigado por me ensinarem a cada vez mais a amar e a amar. Muito obrigado.